do tipo de pessoa que gosta de true crime? Então, com certeza, você ia gostar do livro dessa semana. O livro dessa semana é A Sangue Frio, de Truman Capote. Capote, né, como está escrito, mas a pronúncia é Capote. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Existe um filme sobre essa pessoa que, inclusive, o Philip Seymour Hoffman interpretava o Truman Capote e ganhou o Oscar de melhor ator na época. E, gente, esse daqui é um caso real, tá? O Truman Capote, ele era um jornalista e, inclusive, ele era roteirista também. Ele é roteirista de vários filmes e tal, Bonequinha de Luxo, por exemplo. E na época em que aconteceu o crime que é citado neste livro, ele foi até o lugar e fez toda uma investigação e com isso ele escreveu o livro A Sangue Frio. Primeiro, ele lançou, né, em capítulos de jornal, né, ele foi saindo em partes no jornal e depois ele transformou tudo em um livro só. E é o que a gente pode dizer que é o New Journalism, que é aquela literatura não ficcional, aquela literatura jornalística. Sabe a Daniela Arbex aqui no Brasil? Quando ela escreve o Holocausto Brasileiro, quando ela escreve Arrastados, onde ela fala sobre casos reais, sabe? Aqui é a mesma coisa. Só que nessa época não era comum esse tipo de coisa. Então foi meio que uma novidade para a época e, óbvio, bombou muito, porque é uma história real, de um crime real e um crime que foi bem cruel e a gente consegue ver cada uma das partes dessa história bem detalhada. Detalhada até demais, diga-se de passagem, porque o Truman Capote, ele arrasou aqui na investigação. E qual é o caso retratado aqui em A Sangue Frio? Em A Sangue Frio, o Truman Capote, ele vai falar sobre o assassinato da família Clutter. A família Clutter, ou Clutter, não sei, ela era de uma cidadezinha bem pequenininha chamada Holcomb, que fica ali na região do Kansas. E essa história, ela aconteceu ali pelos anos 50, 60, finzinho dos anos 50, eu acho. E a família Clutter eram o pai, a mãe e 2 filhos. Eles tinham outras 2 filhas mais velhas que já não moravam mais com eles, mas aí tinha esses 2 filhos mais jovens, uma moça e um rapaz, e em uma noite eles foram assassinados de uma forma assim bem brutal, e todo mundo ficou muito escandalizado na época porque não tinha crime naquela região. E de repente uma família inteira foi assassinada, né? Eles moravam numa fazenda, né? Era uma região um pouco mais afastada, mas eles eram uma família assim bem tranquila, que não tinha inimigos na região. E aí começou a investigação. Daí que, quando começou essa investigação, o Truman Capote foi até lá para poder fazer a cariação dos fatos, né? E eis que depois de um bom tempo de investigação, a polícia descobriu quem foram os assassinos. Os assassinos foram Perry Smith e Richard Hickok. O Richard Hickok, ele tinha um apelido de Dick, então eu vou ficar chamando de Dick, tá? Então Perry e Dick, eles eram uma dupla de marginais, né? que eles tinham saído da prisão e eles cometiam pequenos delitos e tal, e foram eles que cometeram esse assassinato. Eles não eram da região, então realmente demandou um certo tempo para poder a polícia descobrir, mas eis que a investigação deu certo e mesmo após um tempo eles conseguiram descobrir quem foram os assassinos. Então, sim, você já vai começar o livro sabendo o que foi que aconteceu. Até porque, tipo, isso não é spoiler, porque é uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, é uma história real. Se você jogar no Google, você encontra tudo isso que eu tô falando aqui pra você. O diferencial é que o Truman Capote, como ele foi fazer toda essa investigação, ele meio que entra em detalhes da história que a gente, vendo no jornal, vendo na internet, não vai saber. Como assim? Desde o início, o Capote, ele faz questão de mostrar todos os lados da história. Então, o começo do livro, ele vai narrando antes do crime, o que estava acontecendo na cidade, com a família Clutter, com o Perry e o Dick. E aí a gente até acha um pouco cansativa essa parte, mas é importante, porque a literatura jornalística, ela precisa desse excesso de descrição para você se ambientar, né? Ainda mais que a gente está falando de um livro que é dos anos 60, né? O livro foi escrito em 66, então, tipo, não tinha internet, né? Ainda precisava desse tipo de mídia. E o Capote, ele vai construindo isso, que é para poder a gente ir, aos poucos, entendendo quem são os personagens da história. O livro, para mim, ele parece um filme. E eu achei isso muito legal. Não é só, esse foi o crime, esses foram os criminosos e acabou. Não, a gente
conhece a família, a gente conhece os vizinhos, a gente conhece os assassinos antes do assassinato, a gente presencia todos esses momentos, porque como o Capori, ele fez parte, né, da toda a investigação, ele cobriu toda a investigação, ele inclusive entrevistou diversas vezes os assassinos. Então ele usa para o livro dele conversas que ele teve com os assassinos, com testemunhas, com a polícia, com pessoas que conheciam a família. E ele também pega informações da polícia, né? Informações reais, informações verídicas. E ele vai trazendo tudo isso para o leitor. Então isso se torna muito interessante. Por isso que no começo eu perguntei, você gosta de True Crime? Porque se você gosta de True Crime, você vai gostar desse livro. É a mesma coisa que você ouvir um podcast de True Crime. Você sabe que aquele grupo morreu, alguém matou. Você só vai destrinchar os detalhes da história. E ele destrincha de um jeito que, assim, gente, o livro não é tão curtinho assim. O livro tem 400 páginas. Mas eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia parar de ler, porque a história é completamente viciante. Inclusive, eu até falei que daria certo fazer um bom filme, né? Uma boa série. Mas existe um filme que fala sobre a vida do Capori, que se chama Capori. E nesse filme é retratado um pouco dessa questão da investigação do que aconteceu para esse livro, porque foi o grande livro do Capori. Eu particularmente não assisti esse filme, eu não encontrei ele para assistir, né? Eu acho que ele existe no stream da MGM, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, eu não consegui achar o filme, mas eu lembro da existência desse filme, eu lembrava disso, né? Eu acho que ele é de 2006. E pelo que eu percebi, vendo o trailer, vendo algumas coisas na internet, o filme vai focar muito na composição do livro A Sangue Frio. Então eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, mas eu acho que o que vale mais a pena mesmo é ler esse livro aqui. Antes da gente ir para a parte com spoilers, vale lembrar que toda semana sai conteúdo aqui nesse canal, tá? Então, por favor, curte, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo. Tem muitas outras resenhas aqui de livros de gêneros assim bem variados. E no domingo sai aqui a versão com spoilers e na terça-feira sai a versão reduzida sem spoilers no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Então agora nós vamos para os spoilers. Bom, o primeiro deles, né? Eu acho que foi muito interessante a maneira como a gente viu o lado também dos assassinos. Pode ser que algumas pessoas de primeira pensem assim, será que o Capori não tá querendo passar pano pra eles? Mas eu não acho, sinceramente eu não acho. Existe uma fofoca, corre a boca miúda, né? Existe uma fofoca aí de que houve um certo relacionamento entre o Capori e o Perry Smith, que é um dos assassinos, né? Por sinal, o assassino até que é mais focado na história, mas acho que é porque ele tinha... eu acho que não foi por causa disso, acho que é por causa das camadas e camadas que formavam essa personalidade dessa pessoa. Eu não sei se isso é verdade. Como eu falei anteriormente, eu não assisti ao filme, eu não sei se é verdade ou se não foi, mas eu não acho que o Capori tenha sido tendencioso, não. Porque eu acho que ele mostra muito bem como é que é a personalidade, a vida pregressa, como foi o background desses dois, tá? Não que ele esteja dizendo, ai, tadinhos, eles sofreram muito, por isso que eles cometeram um crime. Não, o crime foi um crime brutal. Inclusive, a parte em que tem a descrição, tanto da cena do crime, quanto o momento em que eles falam como é que aconteceu, é muito, muito pesada, né? Mas eu não acho que ele passou pano, eu acho que ele mostrou a realidade dos fatos. E sim, não existe aquela coisa do preto no branco, a pessoa que é 100% ruim, 100% boa. Eles fizeram uma coisa errada e eles pagaram pelos que eles fizeram, né? Porque, pra quem não sabe, eles foram condenados à morte, né? Eles foram condenados à forca. Inclusive, eu achei interessante quando eu tava pesquisando isso, eu tinha visto que em 1907 a pena de morte tinha sido abolida no Kansas. Daí, na década de 30, devido à grande criminalidade que aumentou muito na época, até mesmo Bonnie e Clyde, aquele casal super famoso, né, que surgiram nessa época, por conta disso, a galera voltou com a pena de morte. Então, quando aconteceu o assassinato da família Clutter, tava rolando a pena de morte no Kansas, eu não sei se ainda tem até hoje, tá? E aí eles foram condenados, no caso, na época, a pena de morte era a forca, e aí eles foram enforcados, né? Mas a gente vê a história dos dois, e eu achei muito legal isso, porque a gente vê
a gente vê o policial investigando, passando a noite de Natal investigando, a gente vê os amigos da família, o pessoal que convivia com a família, né, depois do que aconteceu, a gente vê os assassinos, a família dos assassinos, e a gente entende muita coisa. Por isso que eu disse que parece um filme ou uma série. Eu acho que uma série seria até melhor, né, abordaria melhor. E o que eu achei interessante é que, como eu falei, não tem aquela coisa do preto no branco. Então, tipo, eram dois assassinos. Não tem um que é menos ruim. Eu não vou aqui entrar nessa de dizer, um é menos ruim que o outro. Que eu acho, assim, quem sou eu, né? Pra fazer essa análise. Mas a gente pode perceber aqui, pelo menos eu percebi, que existe um background em um e no outro não. Né? Então, tipo, quando existe uma história pregressa, a gente meio que, ok. Seria essa uma explicação para aquela pessoa se comportar daquela forma. Não que isso seja correto, mas seria uma explicação. Mas o outro não tinha isso. Aí você pensa, por que ele se tornou essa pessoa tão cruel, né? Aí já não é comigo. Porque o Dick e o Perry, eles tiveram vidas muito diferentes. E o Perry, né, que inclusive é esse que o pessoal fala que é o Capori tem um relacionamento e tal, realmente a gente percebe muitas camadas nesse personagem, né? A gente conhece a história de vida dele, e não foi uma história de vida fácil, né? Os pais dele, a relação complicada entre os pais, o divórcio, a relação com a mãe, ele fugir de casa, ele desde cedo criado assim, meio que solto, que não estudou. Ele teve diversos problemas, ter que ir para orfanatos, ele foi maltratado por muitas pessoas, então ele tem um histórico tão grande de sofrimento que a gente meio que, ok, faz sentido, né? Faz um pouco de sentido. Tanto que a gente compreende ele ter se tornado aquela pessoa. Não significa que o que ele fez tudo bem, deixa ele, tadinho, né? Não é isso. Mas o Dick, ele não teve nada disso. Eu fiquei, gente... Porque o Dick, ele é de uma família estruturada. A família dele, os pais casados, sempre, eternamente casados. Ele frequentou a escola, estudou em escola boa, teve condição de ir para a faculdade, mas ele quis largar a faculdade. Ou seja, o cara tinha tudo para dar certo, mas escolheu dar errado. E é interessante quando você presencia as cenas entre o Perry e o Dick, porque a gente consegue ver até esse conflito entre eles dois. Porque eles eram pessoas muito diferentes. Tanto que lá pro final da história meio que você percebe que eles já não se suportam mais. É aquela coisa, eles se uniram para cometer o crime, porque o Dick ficou sabendo na cadeia sobre essa família. Na cadeia, através de um outro preso que tinha trabalhado com a família Clutter, ele descobriu que a família Clutter era rica e ele achava que a família Clutter tinha um grande cofre, grande riqueza, e não tinha, né? E aí, ele estava solto, o Perry estava solto também. Ele, vamos se juntar aqui, vamos fazer um rolê juntos. Mas você percebe claramente que eles não se gostavam e eles não queriam estar juntos. Inclusive, olha que maluco, o Perry, inclusive, julgava muita coisa do Dick. Porque, por exemplo, o Dick, ele era um assediador, ele era pedófilo, tá? Isso é muito grave. Ele tinha a intenção de abusar da filha da família Clutter quando ele entrou na casa. E o Perry, segundo o livro, segundo a história, o Perry não deixou. Ele não permitiu que isso acontecesse porque ele achava aquilo ali um absurdo. Dá também nas entrelinhas aquela coisa de que o Perry não gostava de mulher, que na verdade ele talvez fosse homossexual e isso fosse uma coisa que também meio que mexesse com ele internamente. Mas existia algumas coisas que faziam parte do caráter do Perry que pareciam mais valiosas do que o do caráter do Dick. Olha, assim, leiam sem julgamentos. Os dois cometeram um crime terrível, os dois precisavam pagar pelo crime. Mas não entrem nessa de dizer, um é melhor do que o outro, um é bom por causa disso, o outro é ruim por causa disso, porque ambos tiveram suas qualidades, seus defeitos. O Dick, eu acho que ele tem mais defeitos, mas enfim, mas o Dick, ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele, ele era encantador, ele tinha um sorriso muito, ele era um mala, o nome disso aí é mala, né? E já o Perry, ele era uma pessoa assim bem problemática, mas é um fato, os dois cometeram um crime, foram julgados pelo crime e foram condenados à morte. Independente de você concordar com pena de morte ou não, eu particularmente não sou a favor de pena de morte.
apesar de que tem alguns casos que a gente fica meio, sabe? E foi o que aconteceu aqui. Então eu acho que o livro capta muito bem todas essas nuances. E eu acho assim, de excelência. A maneira como o Capora escreve, gente, você não consegue parar de ler. Porque você quer saber mais. Tipo, mas Angélica, essa história tem no Google? Tem. Mas não é a mesma coisa que ler o livro, galera. Ler o livro é muito mais impactante. É igual como eu citei aqui a Daniela Arbex. Vou ler, vou pegar o livro dela todo dia à mesma noite que fala sobre o incêndio da Boate Kiss, ou vou ler na internet. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o impacto não é o mesmo. Não é a mesma coisa nem de longe. E na época, o Capori, ele escreveu para o jornal The New Yorker, né? Então, em 1965, ia sair em capítulos, né? A história, para depois ele lançar o livro. Então, imagina a comoção da época das pessoas com essa história. Tipo assim, aquela coisa meio que acontecendo em tempo real, né? Então, eu acho que isso daí foi uma grande sacada dele. O Capori, ele é um personagem, ele foi uma figura, assim, bem famosa no jornalismo, como roteirista de cinema, como uma pessoa bem polêmica, porque ele tinha muitas polêmicas envolvendo as amizades dele, os comentários dele, o jornalismo dele, mas enfim. Mas esse livro, assim, eu não conheço muito sobre o Capori em si, mas esse livro, eu achei ele icônico. Quero ressaltar aqui que teve um momento que Perry e Dick pensaram em vir pro Brasil. Olha aí que loucura. Ainda bem que não vieram, né? Porque se eles tivessem vindo, acho que tava aí até hoje. Teve uma época que o Dick disse assim, é o seguinte, estão construindo uma cidade nova lá e eu acho que a gente pode ir pra lá pra ficar rico. A cidade era Brasília, muito provavelmente eles não teriam conseguido ficar ricos, né? Mas rola essa interação aí com o Brasil dentro da história. O filme fala muito sobre o livro. Eu não assisti ao filme, mas pelo que eu vi do trailer, eu acho que o filme dá a entender que houve um relacionamento do Capori com o Perry, mas eu particularmente não sei se houve e não sei se o filme realmente fala. Se você já assistiu ao filme, por favor, comenta aí. Mas no geral, as impressões que eu tive é de que a gente não pode usar assim, tudo preto no branco, o bom, o ruim, o certo e o errado. São muitas camadas, né? O Dick, o Perry, todos os envolvidos, a família deles, o histórico deles e tal, mas eles cometeram um crime e eles tiveram que pagar por ele. E pagaram. Então, se você é uma pessoa que gosta de true crime, que gosta desse gênero mais jornalístico e ficou curioso em saber os detalhes desse crime brutal da família Clutter, e de uma maneira muito boa, diga-se de passagem, o livro da semana para você é A Sangue Frio, de Truman Capote.